vida. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Aleluia! O autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos sentar em nome dele. Boa noite, irmãos. De novo, boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Dê uma boa noite para quem está próximo a você, para a gente não perder o costume. Pessoal de casa também, fique ligado. Aqui é noite de bênção, é noite de resposta. Estamos na presença daquele que tem condições de dar a palavra final para você. A palavra final vem do Senhor. Particularmente eu gosto demais dessa canção. E para mim é uma palavra, é uma mensagem cantada, né? Eu já disse isso aqui, mas quero repetir para ficar guardado no seu coração. Não importa o que você ouviu aí fora, não importa com que palavra você chegou aqui nesse culto. É a de um doutor, é de um advogado, é de um juiz, é uma palavra, é um veredito, é uma direção, é alguém que falou alguma coisa. A palavra final vem de Deus. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação, para te abençoar em nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em primeira carta de João, capítulo 4. Não é o Evangelho. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. É a carta está lá no finalzinho da Bíblia. O último livro da Bíblia, qual que é, pessoal? Apocalipse. Antes de Apocalipse você encontra o Judas, e antes de Judas você encontra as 3 cartas de João. Você vai abrir na primeira carta de João, o capítulo é o de número 4. Vou aproveitar para mandar um abraço forte para os amigos do Rio Grande do Sul. Irmãos, eu tive a felicidade de participar de uma vigília no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Você vê que de vez em quando ainda saem umas frases assim: eu tive a felicidade de participar de uma vigília. Tem algum gaúcho aqui, gente, antes que eu seja apedrejado? Eu devia ter perguntado antes, né? Mas eu amei, irmãos. Eu amei demais. Vou mandar um abraço aí ao pastor Alcides. Foi uma vigília de homens, de quinta para sexta. Irmãos, de uma igreja cheia de homens adorando a Deus, chorando aos pés de Jesus. Que coisa linda, irmão, você precisava ver. Um dia eu levo vocês tudo lá, vai ser uma benção. E eu também tive a felicidade de conhecer agora o pastor de Porto Alegre, pastor Michael. Um abraço para ele também, a família dele. Pessoas que receberam a gente muito bem. E você sabe que lá no sul tem uma outra língua que eles falam lá, né? Porque direto conversando com eles, você dizem, bah! Eu fiquei curioso, irmãos, eu estava no carro com eles, e aí com o pastor eu falei assim, ô pastor Michael, o que é isso? O que é bah? Ele falou assim, bah, pastor, bah é tudo. É tudo o quê, pastor? Bah é para todas as coisas, depende do tom do bah, pastor. Se a gente está muito feliz com a notícia, a gente fala, bah! Se a notícia é ruim, a gente fala, bah! Tremendo esse nosso Brasil, né? Deus me abençoou muito naquele lugar lá, que Deus... Esse tem um grupo de louvor lá, irmão, todo mundo de bombacha. Você é de lá do sul, irmão? De bombacha, tocando aquele negócio muito legal demais, gostei muito. Que Deus abençoe o pessoal lá do sul. Primeira carta de João, capítulo 4. O versículo é o de número 1, é o versículo 1. Quem encontrou aí, diga amém. Muito bem, diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e é verdade. Você pode fechar os olhos um pouquinho, sentado mesmo? Deus, nós oramos agora porque queremos ouvir a Tua voz. Nós temos aqui, meu Pai, no coração uma decisão tomada. Quando nós oramos, meu Pai, dizendo que queremos ouvir a Tua voz, nós estamos falando de uma maneira muito séria. Porque existem muitas vozes no mundo hoje.
mas nenhuma outra voz pode mudar e transformar a nossa vida como a voz do Senhor. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Que não seja eu, que seja o próprio Deus, dando a resposta que este homem, esta mulher precisa, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Obrigado, Jesus. Amém? Que Deus fale o seu coração de uma maneira especial aqui essa noite. Irmãos, deixa eu lembrar você um pouquinho do que o Senhor anda fazendo no nosso meio. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Saiba que o Senhor Deus tem toda a liberdade aqui de abençoar o seu coração. E esse aqui é o 5º culto já de hoje. Foi semana passada, nós falamos aqui um pouquinho sobre aprendendo com as aflições. Aí atrás está dando para me ouvir legal? Glória a Deus. E só para você lembrar um pouquinho que a gente tratou, nós conseguimos separar o que é aflição do que é maldição. Você lembra disso? Porque para maldição vir tem que ter causa. Para aflição vir não tem que ter causa. A Bíblia diz que a maldição sem causa não vem. Mas a aflição é diferente. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então, para você enfrentar problema, basta ter nascido. Basta você estar no mundo. E aí nós até fizemos um teste, que se você quiser a gente pode fazer de novo. Quer ver? Quem é de Jesus, diga amém. Quem tem problema, dá uma levantada assim para o Brasil ver. Pois é, tá vendo? E você é de Deus, você é de Jesus. E no mundo tereis aflições, Jesus disse isso. Mas a questão, o que mais a gente entendeu semana passada, é que nós não podemos passar por aflições e permitir que a gente não extraia, não aprenda nada com elas. Nós entendemos que quando passarmos por qualquer situação na nossa vida, nós precisamos extrair dali, tirar lições de Deus. Seja a situação boa ou má, de guerra, batalha séria, árdua, nós precisamos aprender com aquilo que a gente enfrenta. E aí nós também falamos um pouquinho sobre Jonas. Vocês lembram do nosso colega Jonas? E nós aprendemos que precisamos nos livrar do Jonas para que a tempestade cesse na nossa vida. Entendemos que Jonas pode ser um sentimento, pode ser um planejamento, pode ser uma ideia, pode ser uma mágoa, pode ser um rancor, que se você permitiu entrar no seu navio, você tem que arrancar e jogar isso fora, para se ver livre dessa tribulação, dessa aflição, porque muitas aflições podem sim ser evitadas na nossa vida. E aí nós entendemos também que às vezes o Jonas pode ser uma pessoa. Você lembra disso, irmãos? Pode ser uma pessoa. Não estou falando assim, vamos jogar a pessoa fora no inferno. Não, não é isso. Mas existem pessoas que não deveriam fazer parte do nosso círculo de amizade. Às vezes é uma sociedade, às vezes é um compromisso, às vezes é uma pessoa que não deveria fazer parte da sua vida, e você, sem orientação, sem buscar a Deus, sem uma direção divina, trouxe para o seu barco, para o seu navio, e aí a decisão fica mais difícil e mais radical, mas ela precisa ser tomada da mesma maneira para que a tempestade cesse em nome de Jesus. E um determinado momento, eu estou indo rápido assim, porque a gente já viu isso semana passada. E um determinado momento da mensagem, eu parei e disse a vocês que nós hoje falaríamos, se Deus permitisse, sobre cuidado com o seu pastor. Vocês lembram disso ou não? E eu vou até mudar aqui o título, eu vou colocar assim, cuidado com o homem de Deus. Com o homem de Deus, pastor? Mas como é que pode? Não é um homem de Deus? Exatamente. Antes de ser de Deus, ele é homem. E você tem que ter cuidado com toda a direção que você recebe, seja de quem quer que for. Você tem que provar, você tem que experimentar cada direção, cada orientação, cada conselho recebido, à luz da palavra de Deus. Olha só o que diz o versículo 1, vamos de novo? Amados, não creiais a todo o espírito, não acredite em tudo, receba tudo como se de Deus viesse. Cuidado, é isso que a Bíblia está dizendo. O que a gente tem que fazer? Provai se os espíritos são de Deus. Prove se aquele conselho veio do Senhor.
prove se aquela direção dada, aquele aconselhamento, aquela orientação veio do coração de Deus para a sua vida. Experimente essa palavra. Não, mas foi o pastor William que disse. Pastor William falou, Deus falou. Misericórdia, irmão. Está amarrado isso. Não tem esse tipo de pensamento, porque sua comunhão e intimidade com Deus é insubstituível. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Depois eu vou fazer isso agora. Eu vou indicar para vocês, eu não sei quando é que vai ao ar aqui, mas para o pessoal que está aqui ao vivo, né? Eu vou indicar aqui essa mensagem do missionário, que veio com a revista Show da Fé. Eu não sei quantos de vocês ouviram essa mensagem. Você que é patrocinador, você já deve ter recebido, junto com a revista Show da Fé, essa mensagem do missionário, que vou pedir aqui para o irmão colocar. Está aqui, ó, o título, ó, Abençoe Sua Casa. É uma mensagem áudio do missionário R.R. Soares. Que mensagem tremenda. Aqui ele fala sobre a importância de você abençoar a sua família, abençoar a sua casa. É uma outra mensagem. Mas ele faz um comentário aqui nessa mensagem que tem tudo a ver com o que você vai ouvir aqui essa noite. Amém, pessoal? Deixa Deus trabalhar. Eu sei que de pronto você escuta isso. Cuidado com o homem de Deus. Espera aí. Eu já tenho que ter cuidado com o ímpio. Agora eu tenho que tomar cuidado com o ímpio. Você tem que tomar cuidado com todo mundo, meu irmão. Você tem que provar toda a palavra. Você tem que colocar à luz da palavra de Deus tudo que você escuta. Não abrace tudo como se tudo fosse de Deus e viesse de Deus, porque senão você pode cometer um grande erro. 1 Crônicas, capítulo 17. Vamos lá? Antigo Testamento. A Bíblia começa com Gênesis, depois Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 17. O versículo é o de número 1. 1 Crônicas 17, versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Aí qualquer coisa você pode acompanhar de lado aí. Diz assim: Sucedeu, pois que, morando Davi já em sua casa, disse Davi, que era rei, ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor, que representava a presença de Deus, está debaixo de cortinas. O que Davi quer dizer com isso? O Davi chama o profeta Natã e diz assim: como é que pode? Eu estou morando em um palácio. Ele já tinha construído uma casa para ele. Eu estou morando em um lugar bom, em um lugar agradável. E a arca de Deus em tendas, em cortinas. Não aceito. Eu quero construir um lugar, um palácio, uma casa para a arca do Senhor, para Deus. Era o desejo do coração de Davi. Ele apresenta esse desejo ao profeta da época, homem de Deus, profeta Natã. Olha a resposta do Natã. Então, versículo 2, Natã disse a Davi: tudo quanto tens no coração, faze, porque Deus é contigo. Diga glória a Deus. Que resposta linda, né, irmãos? Tremenda, bonita, mas tudo errado. Que isso, pastor? Está tudo errado. Não foi Deus que mandou ele falar isso. Natã falou dele mesmo. Deus não disse que era para o Davi fazer. Pelo contrário, o versículo seguinte, que é o 3, diz assim: mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor. Agora é o Senhor. O que o Senhor diz? Tu me não edificarás uma casa para morar. Olha aqui para mim. Aí depois Deus começa a contar os motivos. E Deus tem os seus motivos. A história é a seguinte: o Davi tem um desejo de construir uma casa para o Senhor. Afinal de contas, ele já havia construído uma para ele.
Ele apresenta o desejo para o profeta Natan. É como se ele estivesse num aconselhamento, pedindo uma orientação. Por isso você tem que ter cuidado, até com o que você escuta do homem de Deus. Estou te falando aqui, é muito sério, irmão. É muito importante. Está amarrado todo espírito de confusão em nome de Jesus. E na hora que ele aparece diante do profeta, então eu quero construir uma casa para Deus, eu quero um lugar onde nós vamos guardar a arca do Senhor. O profeta Natan, assim de pronto, ele diz: amém, pode construir, faça tudo o que está no seu coração, porque Deus é com você. Triste quando você fala por falar. É triste quando nós falamos aconselhando as pessoas em nome do Senhor, quando na verdade não foi isso que o Senhor mandou dizer. Às vezes, irmãos, a amizade pesa, a politicagem no sentido da camaradagem, de você ter, não, trata todo mundo, tudo bem, fala que vai dar tudo certo. Isso acontece demais no meio cristão. Eu pergunto: ei, irmão, como é que está? Estamos aí numa guerra, numa batalha. Não, fica assim não, vai dar tudo certo. Mas Deus diz que vai dar tudo certo? Sei lá, pastor, eu acho que vai dar. Mas é muito sério o que você está falando para a pessoa. Você não pode falar assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse, quando o Senhor não falou. Mas acontece demais. Entenda que quando eu falo de carne, eu não estou falando necessariamente de pecado, eu estou falando da pessoa que pode orientar, que pode falar, mas no natural, ela não está ligada como deveria estar, ela não está debaixo realmente de uma orientação divina, está falando dele mesmo, acerca dele mesmo, a motivação, não sei, mas um deslize de Natan. Eu não posso dizer para você que Natan não era de Deus. Natan foi um grande homem de Deus. Foi ele que repreendeu Davi, quando Davi pecou. Você lembra da história? Repreendeu Davi. O Davi cometeu um pecado e foi o Natan que chegou e contou uma história, roubaram um cordeiro, fez toda ali uma encenação. Aí o Davi se autossentenciou. Esse homem é digno de morte. Aí o profeta Natan: esse homem é o Senhor. Mas ele foi usado por Deus ali. E agora? Agora o Davi: não, quero construir uma casa. Não, pode construir, vai dar tudo certo. Mas espera aí. Aí de noite, na hora que ele foi dormir, Deus falou com ele: ô Natan, quem mandou você falar para o Davi que é para ele construir? Eu não mandei você falar isso para ele. Você vai voltar lá e vai falar para ele que eu não quero que ele construa. Deus tem os motivos dele. Eu não quero que o Davi construa. Quem vai construir vai ser o filho de Davi, o que de fato aconteceu. Quem construiu a casa de Deus foi o rei Salomão, não foi Davi. Deus não quis que Davi construísse. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Tudo que você ouvir, venha de quem vier. Pode ser da pessoa mais ungida do planeta. Você precisa provar pela palavra do Senhor. Você precisa experimentar a luz da Bíblia. Deus, isso vem do Senhor. Peça a Ele, ore, para que Ele te dê discernimento. E você consiga separar o que é do ilha, do que vem de Deus para a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que particularmente, estou falando agora, como diz o apóstolo Paulo, assim, digo eu, não o Senhor. Eu não gosto de atender antes do culto. Por duas questões. Primeiro, assim, eu posso chegar aqui agora, já ter uma palavra no coração, e eu vou tratar de um assunto que você acabou de falar comigo, que tem um problema nessa área. Um exemplo. Aí eu vou chegar aqui e vou ficar das duas uma. Eu vou ficar travado, na hora que chegar aquele assunto, eu vou tentar colocar um dedinho, melhorar, para você não ficar magoado, não achar que eu estou falando, mandando indireta para você, o que seria feio. Mas do outro lado, eu também não posso negar uma ordem de Deus. Se Ele mandar falar, eu tenho que falar. E se eu falar, você vai assim, tá vendo? Foi só eu falar com ele. Olha que coisa feia, esse pastor levou meu problema lá para... Eu já ouvi isso. E às vezes não é nem um caso, às vezes é Deus tratando mesmo. E às vezes é o caso. Às vezes é o dedo do homem. Por isso que eu estou te falando, você tem que separar, orar a Deus, para que Deus te dê o discernimento. Isso aí é coisa do homem. Isso aí é coisa de Deus. Bom é que você não fale, não conte para ninguém. Bom é que você fale com Deus. Vou te contar por quê.
Se você rasga o coração diante dele, e você é daquelas pessoas que tem o costume de orar, Deus, estou indo para a igreja, use o pastor para falar comigo. Excelente oração. Deus, pode ser o William, o Joaquim, o José, o Luizinho, pode ser quem for, porque a palavra, a voz que vai mudar a minha vida não é a do William, não é a do Soares. A voz que vai transformar a sua vida é a de Deus. A palavra final não vem do pastor, a palavra final vem do Senhor. Eu não estou dizendo com isso que vamos desmerecer a figura do homem de Deus. O que eu quero dizer com isso é que o homem de Deus não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Sua comunhão com Deus é insubstituível. Mas hoje a gente vive assim uma época de fast food. Até no evangelho. Temos pressa. Não queremos pagar o preço, não queremos orar, ler a Bíblia, fazer um jejum. Então o que nós fazemos? Terceirizamos o serviço. Eu conheço um profeta, um homem de Deus, uma irmã que tem umas revelações, uma pessoa que é muito ungida, um quase anjo, e nós vamos falar com ele para ver o que a gente tem que fazer. É assim que as pessoas agem, muita gente age assim. Então ele vai até o homem de Deus, e eu estou falando aqui, não é em deboche, porque às vezes o homem é de Deus mesmo, mas não é toda hora, não é tudo que ele diz, não é tudo que ele fala, que é a resposta de Deus para a sua vida. E aí a gente senta diante de um homem de Deus como se ele tivesse uma bola. Sabe aquelas... Eis que eu vejo. Tem gente que gosta de ver, né? Pois um dia eu fui ungir, já contei isso aqui, algum tempo atrás. Eu fui ungir uma chácara, uma fazenda. Eu ainda era solteiro, mas já era pastor. E aí o casal foi me buscar. Eu sentei atrás do carro e... os dois na frente, o marido e a esposa. Eu já fiquei assustado, porque quando eles já saíram com o carro, ele já virou para trás e disse, ô pastor, eu disse, pois não, pastor, nós vamos ungir lá a minha chácara e tal, do jeito que a gente combinou, e eu queria te pedir uma coisa, se o senhor vê alguma coisa, o senhor me conta. Já fiquei preocupado, porque eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu vou ter que ver alguma coisa. É uma carga, eu já saí com a carga. Eu vou ter que ver alguma coisa. Falei, não, se eu ver, se eu enxergar, se Deus me mostrar, porque pode acontecer. Pode acontecer. Não vamos negar. Bom, se Deus mostrar, então eu te conto. Aí nós fomos, viajamos, chegamos até mais do que chácara, uma fazenda. E ali eu ungi a porteira, a casa do caseiro, a casa, a sede onde eles ficavam. E depois na sala nós nos ajuntamos, demos as mãos e oramos. Em nome de Jesus, ungimos, consagramos, abençoamos. Amém! Graças a Deus. Terminou a oração, ele virou assim para mim. E o que foi, irmão? E o que o senhor viu? Irmão, se eu sou mau, irmão. Gente assim é uma vítima fácil na mão de um falso profeta. Eu virei para ele e disse assim, irmão, eu não vi nada. Diante de Deus, o que eu posso te dizer é o que diz a palavra. A palavra de Deus diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor Deus te deu. A palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, que aonde você puser a sua mão, o Senhor mandará que a bênção esteja com você. Bonito, né? Alguns até falam assim, amém, pastor. Só que eu não vi mais o casal. Não voltaram mais na igreja. Eu tenho a minha teoria. Eu creio que eles foram atrás de alguém que visse alguma coisa. É uma teoria. Agora, se eu fosse mal, olha para mim, meu lado mal, ó, o veneno escorrendo aqui, o veneno, ó. Pastor, você ouviu alguma coisa, irmão? Queria falar não, hein? Mas na hora que a gente passou na porteira ali, eu vi uma caveira, irmão. E eu vi o teu nome na testa da caveira. Você duvida, irmão? Tem gente assim? Irmão, eu vou te falar mais, hein? Você tem que ficar comigo aqui na minha igreja 14 sextas-feiras. E você precisa fazer um voto. Ó o pilantra. De R$1.000. A gente quebrar esse trabalho aí. Coisa braba, irmão. Põe uma pressão no irmão.
joga uma pitada de medo nele. Você duvida que ele faz? E sabe por que faz? Porque muita gente faz. Porque terceiriza. Não quer falar com Deus, não prova os espíritos para ver se o que está ouvindo, se o que está recebendo, vem de fato do Senhor. E aí eu estou sendo extremista no exemplo, porque nesse caso, se isso é consciente, trata-se até de um falso profeta. E a mensagem de hoje não é nem assim, olha, ele é falso mesmo, é o cão, é o diabo. Não, eu estou falando até do bom pastor. Você tem que tomar cuidado até do homem de Deus mesmo. Porque não é toda hora, irmão, que ele está ligado como deveria estar. Natan era um homem de Deus, de verdade. E o Davi disse, quero construir. Não, pode construir, Deus é com você. Mentira, Deus não falou isso. Não era para construir. Você quer ver um caso mais claro, clássico? 1 Samuel capítulo 16. Esse é mais famoso. Volta um pouquinho. 1 Samuel capítulo 16. Aqui o Senhor Deus está em busca de um novo rei. O rei da época era o rei Saul. Saul não estava bem com Deus. Então Deus disse a Samuel, que era o sacerdote da época, que se levantasse, enchesse o vaso do azeite, do óleo, símbolo de consagração, de unção, e ungisse outro no lugar de Saul. Porque Deus já tinha escolhido outro rei, outra pessoa para reinar. Nós que já sabemos o texto, a historinha, nós já sabemos que este outro era Davi. Amém, pessoal? Sabemos porque a gente já leu. Mas Deus não deu o nome para o sacerdote. Deus só deu uma pista. Deus disse assim, você vai ungir um dos filhos de Jessé. Mas olha o problema. Davi era o mais novo. Além do Davi, tinha outros 7. Deus só deu a pista. Vai ser um dos filhos. Chega lá que eu te mostro. O Samuel foi sacerdote. Chegou lá na casa do Jessé, então eu vim aqui, amando do Senhor, hoje eu vou ungir um dos teus filhos, rei de Israel. Jessé deve ter ficado muito feliz, puxa, um filho meu, que honra, que alegria, então eu vou chamar os meus filhos. Então começa chamando já o mais velho, que se chamava Eliabe. E aí nós podemos ler o versículo 6, meia dúzia, 1 Samuel 16, 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho. E disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha a expressão que ele usou, olha a palavra que ele usou. O Samuel bateu os olhos no Eliabe. Certamente. Eu tenho, quando ele diz certamente, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho certeza. É ele. A cara dele, o jeitão dele. Daqui esse olho aqui, você vai ficar bonito com a coroa na cabeça, um manto vermelho nas costas. Olha o jeitão, olha o porte, olha a maneira de andar. Certeza, tenho certeza, é ele, é ele. Deus teve que intervir. Eu não estou falando de um sacerdote no pecado, no erro, na carnalidade. Eu estou falando do maior sacerdote da Bíblia, Samuel, fruto de um milagre. Samuel é fruto de uma oração de coração rasgado de Ana, aquela mulher de 1 Samuel capítulo 1, que era estéril, que fez um voto a Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho for homem, varão, eu vou entregar esse filho para o Senhor. Pois é, esse filho foi o Samuel. Olha, a gente, guardadas as proporções de hoje, fazendo aqui uma comparação, enquanto as crianças hoje cresceriam jogando bola na rua aí, Samuel cresceu na igreja, porque quando foi desmamado, pequeno ainda, a mãe levou ele para a igreja, para crescer lá no templo do Senhor. Irmão, isso é de Deus demais. Samuel era um enorme, um grande homem de Deus, um enorme sacerdote, o maior da Bíblia. É desse homem que eu estou falando, desse deslize, desse equívoco. Quando ele olhou para o Eliabe, ele disse, é ele, já vou ungir, me dá aqui o óleo, baixa aí que eu vou te ungir. Deus escolheu você. Deus, para, Samuel, eu não escolhi esse, não é ele.
Mas como não? Olha para a cara dele, o jeitão dele, o pote. Mas eu não sou um Deus de cara, Samuel. Eu, o Senhor, não vejo como o homem vê. O homem olha para aquilo que está diante dos olhos, é o próximo versículo. Mas eu, o Senhor, olho para o coração. Samuel, cuidado, as aparências enganam. Você sabe o que eu aprendo com esse texto? Homem de Deus também falha. Você já sabia disso, não já? Mas é bom falar, não é? Vamos repetir? Homem de Deus também falha. Você pode falar de novo? Homem de Deus também falha. Mas é um homem de Deus, exatamente. Antes de ser de Deus, ele é homem. Só Deus é perfeito. Conhece o coração do homem, a intenção e a motivação de cada um. Só Deus sabe porque as pessoas agem do jeito que agem, porque elas falam o que falam, a motivação de cada decisão, de cada postura. Só Deus conhece o coração. Uma vez a própria Ana estava orando pelo Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 1, e ela estava chorando na presença de Deus, está na Bíblia. E ali ela orava ao Senhor, pedindo a Deus um filho, mas o texto diz que os lábios dela se moviam, e não saía a palavra da boca. Você já leu isso na Bíblia? Ela não estava orando normalmente, Deus me dá um filho, ela estava mais ou menos assim. E aí o sacerdote da época, o pastor chamado Eli, passou por ela e viu ela assim. Ela estava orando. E o Eli falou assim: que coisa feia, hora dessa do dia, bêbada, na casa de Deus. Está na Bíblia, você já viu isso na Bíblia? Bebendo, embriagado uma hora dessa, não tem vergonha não? Bêbado uma hora dessa, deu uma bronca na mulher, porque Deus não tinha mostrado para o Eli. Eli julgou precipitadamente aquela mulher. E eu não estou, pessoal, de fora da turma não, porque por mais santo, mais ungido que seja um homem de Deus, ele não pode substituir a sua comunhão com Deus. Você não pode trocar o lugar de Deus por um pastor, por um sacerdote, por uma religião ou denominação. Deus é insubstituível, sua comunhão com Ele é insubstituível, e se você colocar no lugar que é de Deus, alguma coisa ou alguém, a Bíblia chama isso de idolatria. Amém? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. É um perigo você ouvir uma palavra de alguém e abraçar prontamente como vinda de Deus, não importa quem seja esse alguém. Eu atendi um irmão alguns anos atrás em um outro lugar. Hoje eu estava pregando aqui de dia, me veio até a foto dele na minha mente, como Deus do céu. Ele estava noivo, tinha uma rotisseria, nem sei mais onde é que ele anda. E um pastor virou para ele e disse: pastor, você não pode se casar com esta mulher, com esta sua noiva. Porque a que Deus tem para você não é esta. A que Deus tem para você está no altar. Aí no altar tinha as irmãs que cantam. Né? Tem as irmãs que cantam? Aí o que o cabeça fraca fez? Terminou o noivado e casou com a do altar. Você quer saber o tamanho do balão? A do altar. Olha que coisa interessante. Menos de um ano de casamento, acabou com tudo que era dele, sumiu com tudo que era dele, com outro homem. Foi Deus que falou? Mas não foi mesmo. Uma coisa que você tem que ter no seu coração, irmão: ninguém, absolutamente ninguém, pode tomar decisões no seu lugar. Isso é intransferível.
E nós que orientamos, obreiros, pastores, que isso fique muito claro. Tudo que nós podemos fazer não pode passar disso. Orientação. O problema é esse. Pastor, o que você acha? Eu já sempre digo aqui, o que eu acho não vale muito não, vale o que Deus acha. Bom, sobre isso, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assado. Mas a decisão é sua. De vez em quando a gente escuta cada pergunta. Então, pastor, caso com esse ou com aquele? Rapaz, já foi difícil escolher para mim. Como é que eu vou escolher para você? Já é uma guerra, irmão. Só você que sabe quem você vai trazer para o seu navio ou não. Isso é uma questão sua e de Deus. Pastor, não pode me dar uma direção? Posso, a gente abre a Bíblia, a gente lê texto, a gente ora, mas no final das contas a decisão é sua. Você precisa entender isso, porque a pessoa que vai ter de conviver com as consequências da decisão é você. Toda decisão que a gente toma traz consequências. E isso não pode ser transferido para uma igreja, não pode ser transferido para um sacerdote, para um pastor, para um profeta, por mais santo, por mais ungido que ele seja. O Senhor Deus precisa ser o seu pastor. Davi percebeu isso, escreveu o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O que ele diz depois? Nada me faltará. Feliz a pessoa que aprende a fazer do Senhor o seu pastor. Perceba que eu não estou invalidando com isso a figura do homem de Deus. Uma orientação, uma direção, uma palavra, uma oração, tudo isso é bom, é ótimo. Mas tudo que você ouvir e receber precisa ser à luz da palavra de Deus, experimentado, provado. Separe o que vem do homem daquilo que vem do Senhor. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Abra a Bíblia aí. Nós estamos em Samuel, vai um pouquinho para frente. Samuel, e depois já vem Reis. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 25 e vou te explicar. Escute primeiro, que depois eu explico. 25 diz assim: partindo ela, pois, veio ao homem de Deus. O homem de Deus dessa história aqui é o profeta Eliseu, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, tem gente que fala Geazi, eu vou falar Geazi, seu moço, seu obreiro, eis aí a sunamita. Deixa eu te explicar um pouquinho essa história. Essa sunamita aqui é aquela mulher que observava o homem que passava por ali, o profeta Eliseu. Uma vez eu comentei isso aqui com vocês. Ela ficava de olho, está tudo nesse capítulo. Ficava de olho nele, observando, reparando, e ela chegou a uma conclusão de que o profeta Eliseu, que passava sempre por ali, era de fato um homem de Deus. Então o que ela faz? Ela constrói na casa dela um quarto para receber o homem de Deus, o profeta Eliseu. Toda vez que ele passasse por ali, ele teria aonde ficar. Por gratidão, creio eu, e inspirado ali pelo próprio Senhor, o homem de Deus, o profeta, ministra sobre ela uma bênção. Ela era estéril, ela não podia ter filhos, e ele profetiza que ela conseguiria ter um filho no tempo da vida, 9 meses. E foi dito e feito, ela consegue ficar grávida, a criança nasce, a criança começa a crescer. Está tudo nesse capítulo, só estou resumindo. E quando a criança fica um pouquinho maior, um pouquinho grande, ela começa a sentir fortes dores de cabeça. E ela acaba morrendo no colo da mãe. Ela pega, olha que mulher, irmão, que batalha, hein? Ela pega a criança morta, deita na cama do homem de Deus, e ela fecha a porta do quarto e vai atrás do profeta. E o marido, na hora que vê ela saindo, onde você vai? Eu vou atrás do profeta, mas por quê? Hoje não é dia de culto, o que você vai fazer lá? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Olha que fé. O menino morto na cama. Aí ela vai até o profeta. O profeta a vê de longe. A enxerga de longe. Aí ele fala para o obreiro dele, que é o Geazi, corre lá, olha lá, sunamita, corre lá, pergunta como é que ela está, se está tudo bem.
Aí está no versículo 26, vamos ler? Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Meu Deus, olha a história. O profeta fala para o obreiro: não, corre lá na frente, pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com o filho dela. O obreiro corre, chega lá antes do profeta: ai, seu nome, tudo bem? Vai tudo bem com você? Ela: vai, tudo bem. E o teu marido, como é que está? Também está bem, graças a Deus, vai tudo bem. E o teu filho? O filho estava morto. E como é que está o teu filho? O que ela responde? Vai tudo bem. Sabe o que a gente aprende aqui? Não é para todo mundo que você conta o seu problema, não, irmão. E tem gente que eu vou te falar, irmão, você não precisa nem perguntar. Se você perguntar, vai tudo bem, aí que abre a porteira, meu. Aí tem uns que você só cutuca, só encosta perto assim, nunca nem viu a pessoa. É ponto de ônibus, é o lugar onde faz o lugar abençoado, irmão. Onde faz os poucos. E aí começa: eu preciso contar do meu marido. Não, chama todo mundo para ouvir do meu marido. Alguém quer gravar? Vamos pôr na TV, vamos pôr no jornal. Não é assim, irmão. Você tem que orar a Deus: Deus, o Senhor vai colocar na minha vida, no meu caminho, as pessoas certas. Eu quero que o Senhor me mostre, Deus, a pessoa que será usada para orar por mim. E dependendo do problema, você só fala com Deus. Promete para mim que você vai guardar isso no seu coração. Dependendo do problema, você não conta nem para pastor. Conversa com o pastor tem limite. Tem gente que já chega, porque eu queria explicar nos detalhes mesmo, pastor. Para que é isso? Não precisa disso. Uma pessoa de Deus é sóbria. Deus, é até aqui que eu posso ir. Mais do que isso, é com o Senhor. Vou chorar nos teus pés. O Senhor sabe da minha luta, o Senhor sabe da minha batalha. Não é qualquer pessoa que você pode abrir o seu coração, não. Eu sei que o obreiro corre, alcança a mulher, está tudo bem, tudo bem, tudo bem. E ela já para cortar, vai tudo bem. Como quem diz assim: com você não quero papo não. Meu negócio não é com você. Eu quero falar com ele ali, o homem de Deus. E ela vai e alcança o homem de Deus. Aí vem uma segunda lição para a gente no 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. O que diz agora, igreja? E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não me contou. A mulher, depois que passa pelo Geazi, ela encontra o profeta, ela já se joga. Imagina a cena, irmãos. Ela estava arrebentada por dentro. E ela agarra os pés do profeta. Aí a assessoria já chegou: não pode tocar no profeta, misericórdia. E o profeta: deixa. Ela não está bem. O coração dela está cheio de amargura. E Deus não me contou. Deus não me revelou. Não é toda hora que Deus revela tudo, irmão. Não é toda hora, não. Deus revela tudo aos grandes dele. Não, ele revela o que ele quer revelar, quando ele quer revelar. Eu acho tremendo a postura do nosso missionário R.R. Soares, naquele quadro, O Missionário Responde, no Show da Fé. Você já viu ou não? Show da Fé? Aí tem aquele quadro, o missionário responde, aí aparece a pergunta, a pessoa fazendo a pergunta. Eu já vi diversas vezes, vocês vão confirmar aqui comigo, às vezes a pessoa faz, dependendo da pergunta, aí volta para o missionário e diz: essa aí eu não sei não, amigo. Você já viu ou não viu? Lindo, eu acho tremendo. Não sei é muito mais bonito do não, o Senhor diz, quando na verdade o Senhor não disse nada. Se Deus não te revelou, se Deus encobriu, coberto está. Não minta, não invente, não tente agradar, tapear, politicagem, camaradagem.
Não faça isso com o evangelho de Cristo. Recebeu uma direção, vá diante do Senhor. Deus é do Senhor, Deus me ajuda. Eu quero separar o que vem do homem do que vem do Senhor. A Bíblia não te dá só uma faculdade de provar os espíritos, a Bíblia te dá o dever, está no imperativo. Provai, experimente a palavra, confronte com a Bíblia. Vamos ver se isso que o pastor falou vem de Deus mesmo. Vamos ver se essa direção, esse conselho, essa orientação vem do Senhor para mim. Você precisa falar com Deus. Não deixe ninguém ocupar o lugar de Deus na sua vida. Não faça isso. Isso é prejudicial para o seu crescimento de fé. Gente, quem está entendendo, diga glória a Deus. Pergunta então, acredito eu, a mais importante de hoje é: pastor, eu entendi até aqui, tudo bem. Mas como é que eu faço para saber se o que eu ouvi foi Deus que falou comigo, ou foi coisa da minha cabeça, ou foi um homem? Não é uma boa pergunta? Como é que eu faço para saber? Uma vez aqui no curso Fé, eu expliquei isso. A Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos repetir todos juntos, a igreja? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vai, pode ficar melhor. Vamos lá, igreja. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando Deus fala, a fé vem. Vamos de novo? Quando Deus fala, a fé vem. O que é fé? Se você tivesse que definir numa única palavra, o conceito bíblico está lá em Hebreus 11:1. Fé é certeza. É bom você saber que fé é certeza, provavelmente você já ouviu isso. Mas quando você tem em mente que fé é certeza, você também consegue diagnosticar o que não é fé. Olha o que não é fé. Fé não é desejo. Fé não é sonho. Fé não é vontade. Fé é certeza. Você conversa com as pessoas: não, eu tenho sim, sabe, meu coração, muita fé que um dia... Não, isso não é fé não, irmão. Você tem um sonho. Você tem um desejo, uma esperança, um alvo. Você tem tudo, menos fé. Fé é certeza. Então nós podemos trocar para o culto de hoje a palavra fé pela palavra certeza, tudo bem? Então quando Deus fala, a fé vem, não é essa a frase? Vamos repetir de novo? Quando Deus fala, fé vem. Vamos inverter? Diga: a fé vem quando Deus fala. O que é fé? Então vamos trocar a palavra fé por certeza. Diga: quando Deus fala, a certeza vem. Quer saber se foi Deus que falou com você? A pergunta é: veio certeza? Pastor, eu tenho certeza, eu só queria uma confirmação. Não briga comigo, irmão. Para com isso, irmão. Certeza não tem que confirmar a certeza. Não existe isso. Eu contei para vocês o caso de uma irmã que me procurou e parecia um discurso tremendo, lindo. Já contei aqui na igreja. Ela toma um remédio de tarja preta para a cabeça, lembra? Ela disse: pastor, Deus falou comigo hoje. Estou curada pelas feridas de Jesus. Verdade, a Bíblia diz isso. E pastor, Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra mesmo, que eu estou curado. Não vou mais tomar remédio. Tomando decisão. Não vou mais tomar remédio. O que o senhor acha? O problema está na última frase, na última pergunta. O que eu acho? O dia que Deus falar com você, você vai se lixar para o que eu acho. Grave isso. O dia que o Criador dos céus e da terra falar com você, você não vai querer me ouvir. Pelo contrário, irmão, você vai ter disposição para brigar comigo, se for preciso, pelo que Deus falou com você. E se essa convicção, se essa certeza não tomou conta do seu coração, você pode ter uma vontade, você pode ter um desejo, você pode estar com uma meta, você pode ter uma esperança, você pode ter um alvo na sua vida, você pode ter tudo menos fé. É simples assim. Nós não podemos complicar o que não é complicado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pronto. A palavra que eu tinha no meu coração para te dar hoje é essa: cuidado com o homem de Deus. Prove os espíritos, ore a Deus, para que Ele te dê o discernimento e você consiga separar o que é do homem, do que vem de Deus. Bom
é que você fale com ele. E se você rasga o coração diante dele, você vai participar de cultos, eu garanto para você, em que você vai ouvir o pastor pregando e vai dizer assim: só pode ser Deus. Eu não contei para ninguém. Eu não contei para ninguém. Como é que ele sabe? Só pode ser Deus. E você sai da igreja com o coração ardendo na presença dele. Glória a Deus por isso. Agora, e se você contou? Está falando isso aí porque eu contei para ele. Ele está sabendo do meu caso. Está mandando um recado para mim. Sem vergonhas, pastor. Você entendeu? Eu desejo o melhor de Deus para a sua vida. Mas não coloque ninguém, por melhor, por mais ungido que essa pessoa seja, no lugar de Deus. Você pode consultar alguém, você pode ter orientação de alguém, você pode receber oração de alguém, você pode ser pastoreado por alguém, mas isso não substitui a sua vida pessoal particular de intimidade com o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Diga glória a Deus, pessoal. Coloca a mão no seu coração, sentado mesmo. Senhor, muito obrigado pela tua voz. E é realmente isso.